Bem-vindo ao canal que explora a incrível narrativa dos 18 homens mais importantes da Bíblia. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos pro vídeo. Jesus Cristo. O personagem central da história é a figura mais impactante da Bíblia. Sua presença está revelada de forma explícita nos Evangelhos e no Novo Testamento, e implícita no Antigo Testamento. Cristo foi muito mais que um simples homem, mas colocamos nessa lista porque também era homem e partilhou das nossas limitações. Alguns dados impressionantes sobre Cristo. Em apenas 3 anos e meio de ministério, fez mais que todos os filósofos e sábios da antiguidade, revolucionou o mundo, dividindo-o em antes e depois dele. Nunca escreveu nada, mas é a pessoa sobre quem mais se escreveu na Terra. Nunca se formou em nenhuma escola, mas é o mestre mais conceituado e qualificado que se tem notícia. Nunca assumiu nenhum cargo público, mas é o líder mais destacado da história da humanidade. Todas as grandes personalidades que representam as mais variadas religiões da Terra jazem em seus túmulos, mas Cristo vive e intercede por seus filhos até hoje no céu. Adão, o primeiro homem dotado de consciência e conhecimento inigualável, o mais perfeito e completo ser da criação divina. Calcula-se que tinha entre 3 e 4 metros de altura, com extraordinário poder mental, capaz de nomear e lembrar o nome do quase infinito número de espécimes de animais criados e plantas, usando apenas o cérebro. Enoque, o sétimo depois de Adão, destacou-se por entreter comunhão contínua com o Criador, a ponto de ser levado em vida para o céu, sem passar pela morte. Também escreveu um livro que leva seu nome, onde registra, entre outras coisas, a revolta de 200 anjos que decidiram criar uma raça de gigantes na terra, ao coabitar com as filhas dos homens. Noé, o homem que foi o responsável pela esperança da humanidade na ocasião do dilúvio, pregoeiro da justiça, advertiu os antediluvianos pelo período de 120 anos, até que veio o tempo determinado por Deus, no qual foram salvos ele e sua família apenas, na arca. Abraão, o amigo de Deus e pai da fé, foi um nômade, chamado para ser herdeiro e precursor do povo hebreu que veio a ser Israel, a nação que circunda todo o enredo da Bíblia Sagrada. Veio da descendência de Sem, o primogênito de Noé. Gerou Isaque depois dos 100 anos de idade. Destacado pela estrita fidelidade e obediência a Deus, teve como episódio marcante de sua biografia a cena do Monte Moriá, onde estava para sacrificar seu filho a pedido de Deus, mas foi poupado, e sua experiência ficou como prova de fé e legado. Jó, uma testemunha da justiça e benevolência de Deus, Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia, mas também foi um dos mais abençoados. Teve ao todo 20 filhos, tendo os 10 primeiros morrido em sua provação. Permaneceu inabalável em sua fé, mesmo sendo submetido às mais severas tribulações na vida material, familiar, social e emocional. Sua experiência é um atestado da justiça da lei de Deus e uma evidência da falsidade e falta de fundamento da rebelião promovida por Lúcifer. Supõe-se que Moisés teria sido o autor do livro de Jó e que o escreveu antes mesmo do Gênesis, sendo com isso o livro mais antigo da Bíblia. José, traído pelos próprios irmãos, foi injustamente vendido como escravo para o Egito, onde veio cumprir importante papel na administração e política. Homem de visão e integridade, responsável pela preservação da vida de milhares de pessoas no decurso de 7 anos de seca naquela região. Veio a ser mumificado e transferido num sarcófago para a terra de Canaã, por ocasião do êxodo do povo de Israel no tempo de Moisés. Moisés, destacado, estadista, escritor
e legislador do mundo antigo. Também foi general e possível sucessor do trono egípcio por ocasião de sua fuga, registrada em Êxodo, capítulo 3. Foi o responsável por comandar a saída do povo hebreu do Egito, sendo o principal líder da nação emergente. Também foi conhecido como o homem mais manso da terra, conforme o livro de Números, capítulo 12. Sua vida foi subdividida em 3 fases: de 40 anos, no Egito, dos 40 a 80 anos, no deserto de Midian, apacentando ovelhas, dos 80, 120 anos, liderando o povo na jornada para a Terra Prometida. No livro de Judas, registra-se o episódio em que o arcanjo Miguel veio ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu, subtendo-se com isso que ele esteja vivo na esfera celeste, fato que se comprova pela sua presença corpórea no Monte da Transfiguração com Cristo e Elias, citado no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Davi foi o segundo e mais famoso de rei de Israel. Antes havia sido pastor, soldado e cantor, músico. No registro histórico, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, abre de Samuel 13:14, de quem recebeu a promessa de sempre ter um descendente no trono em sua dinastia. Cristo, na Bíblia, é chamado Filho de Davi. Fato bastante contundente e significativo, tendo em vista que o rei Davi também cometeu graves pecados, como adultério e assassinato, mas foi inigualável em sua conduta de arrependimento e contrição, tendo sido por isso aceito por Deus e se tornado figura exemplar para aqueles que carecem da misericórdia. Apesar de ter sido perdoado, Davi sofreu até o fim da vida as consequências do seu erro, através de contendas que surgiam contra ele entre seus próprios filhos. Salomão, o homem mais sábio e mais rico da Bíblia, mas Cristo foi mais sábio que ele, construiu um dos mais belos templos da antiguidade. Teve sua vida marcada de forma negativa pelo excesso de mulheres que possuía, 1000 ao todo. Ele compôs muitos provérbios e cânticos, dos quais grande parte está contida nos livros de Eclesiastes, Provérbios e Cantares, no Antigo Testamento. Elias foi um profeta que orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra nos dias do rei Acabe em Israel, período de grande apostasia, promovida pela rainha Jezabel, instigadora da adoração ao deus Baal. Elias, durante essa seca, foi alimentado por corvos e uma viúva de forma miraculosa, quando uma vasilha de azeite e um punhado de farinha foi o suficiente para alimentar 3 pessoas durante muitos dias. Cenas marcantes da vida de Elias. Orou e fez descer fogo do céu no Monte Carmelo para consumir uma oferta, enquanto os profetas de Baal nada conseguiram. Caminhou 40 dias com a força de um pão assado sobre brasas e preparado por um anjo. Fez descer fogo do céu por 2 vezes seguidas, que consumiram ao todo 100 soldados e 2 capitães do exército de Israel na época do ímpio rei Acasias. Abriu o rio Jordão, passando em seco pelo meio, ao lado de Eliseu. Subiu ao céu em um redemoinho com carros e cavalos de fogo, passando pela mesma experiência de Enoque, indo para o céu sem ver a morte, tendo Eliseu como testemunha. Jeremias foi um profeta que advertiu o povo de Judá antes do cativeiro babilônico. Seu livro é um dos maiores da Bíblia e registra os acontecimentos que marcaram a deportação. Jeremias foi chamado por Deus para recomendar ao rei e ao povo que aceitassem ser escravos na Babilônia, porque isso era um juízo divino para castigar Israel pelos seus pecados e idolatria. Foi proibido por Deus de casar e ter filhos. Em seu ministério foi aprisionado, lançado num poço, acusado como traidor e veio a morrer. Depois que suas predições se cumpriram, deixou uma mensagem poderosa para o mundo com sua vida e testemunho. Daniel foi um dos cativos levados por Nabucodonosor para a Babilônia por ocasião da deportação da nação de Judá.
e destacou-se por sua inteligência, liderança e capacidade de interpretar sonhos. Decifrou o sonho do monarca acerca da estátua com cabeça de outro que foi destruída por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Suas visões e sonhos demarcaram o período exato do nascimento de Cristo e o início do tempo do fim, com a profecia das 2300 tardes e manhãs, DEN 8:14. Também foi eminente governante no reino da Medo-Pérsia, tendo sobrevivido uma noite numa cova cheia de leões, saindo incólume. Seu livro é um dos mais profundos da Bíblia e revela acontecimentos que irão ocorrer ainda em dias futuros. Esdras foi um sacerdote e escriba, responsável por editar e compilar a maior parte do Antigo Testamento. Exerceu papel importante ao lado de Neemias na organização da nação após o cativeiro babilônico. Tendo alcançado notável influência no reino da Medo-Pérsia, obteve favor daqueles reis para promover a reconstrução do novo templo em Jerusalém e do restabelecimento da estrutura religiosa de seu serviço. João Batista, voz do que clama no deserto, segundo Cristo. João foi o maior entre os nascidos de mulher, Mateus 11:11. Sua missão esteve entre as das mais nobres concedidas aos mortais, preparar o caminho para o Messias. Viveu no deserto da Judéia, pregando e batizando no Rio Jordão, chamando todos ao arrependimento, até o tempo em que Cristo iniciou seu ministério na Galiléia. Foi preso por Herodes e decapitado por ocasião do aniversário desse ímpio rei, a pedido de Salomé, instigada por Herodias, sua mãe, que odiava João por esse haver denunciado publicamente sua relação impura com Herodes. Paulo, mestre e escritor assíduo, foi convertido na estrada de Damasco quando ia com a missão de prender cristãos naquela cidade. Tornou-se um arauto do Evangelho de Cristo, pregou a judeus e gentios, destacando-se com esse segundo grupo. Escreveu 13 epístolas do Novo Testamento e possivelmente também a de Hebreus, que ainda não foi possível confirmar a autoria. Também foi um dos apóstolos que mais sofreu, tendo sido açoitado, apedrejado e espancado algumas vezes em suas campanhas missionárias, na maioria das vezes na mão do próprio povo judeu. Também sofreu naufrágios e, por fim, foi decapitado por ordem do imperador Nero em Roma. Deixou uma mensagem poderosa em suas cartas, onde discorreu sobre a justificação, a eleição, os dons espirituais, a lei do novo reino e o estabelecimento da Igreja de Cristo, mensagem esta que foi o diferencial para distinguir o povo cristão da nação judaica até os dias de hoje. João, o discípulo amado. O papel de João no Novo Testamento foi muito semelhante ao do profeta Daniel no Antigo, através do evangelho que escreveu e principalmente do livro de Apocalipse, lançou luz até os últimos dias da história, quando Jesus retornará para restaurar todas as coisas. Antes conhecido como Filho do Trovão, tornou-se pela contemplação de Cristo em discípulo do amor, escreveu além do evangelho que leva o seu nome, o livro de Apocalipse e 3 epístolas, onde frequentemente chama seus ouvintes de filhinhos. Pedro foi considerado como um dos pilares da primeira igreja, juntamente com Tiago e João. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, Pedro começou a pregar sua própria versão dos ensinamentos a todos os que ele encontrava. Ele começou a assumir a posição de líder e reuniu um grupo de seguidores.